todos, bem-vindo a mais um episódio do Link Internationally. Hoje tenho o prazer de receber a Clara, que vem do Brasil. Quando penso no Brasil, a primeira imagem que me surge é do Rio de Janeiro. Sei que não é a única cidade incrível do país, mas é aquela que me vem imediatamente à cabeça. E também me lembro de uma feijoada que uma amiga me fez provar em França. Que delícia! Hoje queremos ir além dos estereótipos e ouvir diretamente da Clara sobre a sua experiência. A infância, as alegrias e os desafios no Brasil, o percurso dela aqui em França e, claro, como a fé a acompanhou durante todo este caminho. Clara, seja muito bem-vinda. É um enorme prazer ter-te conosco. Olá, Anja, olá a todos, muito obrigada. O prazer é meu. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco com você hoje e compartilhar a minha história. Obrigada. Para começar, conta-nos, cresceste no Brasil? Em que região foi isso? Como é essa região? Eu cresci em Brumadinho, é uma cidade que fica no estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Brumadinho fica numa região montanhosa, tem muita natureza ao redor, tem cachoeiras, rios, tem paisagens muito bonitas. Muitas famílias em Brumadinho têm ligação com a mineração ou trabalham em cidades maiores também, como Belo Horizonte, que é a capital. Brumadinho é uma cidade daquelas que a gente conhece todo mundo, todo mundo que se conhece, pelo menos quando eu cresci. Para você ter uma ideia, eu sou conhecida como a filha do Toninho Jesus. Meu pai era conhecido como Toninho Jesus porque ele falava constantemente sobre Jesus. Um verdadeiro evangelista. Oh, uau. E como foi a tua infância e adolescência? O que gostavas de fazer? Como era o ambiente em casa, na escola, com os amigos? Então, quando eu era criança, hoje eu tenho 29 anos, então era lá pelos anos 2000, a vida era bem tranquila, todo mundo se conhecia, as ruas eram calmas, a gente passava muito tempo brincando na rua, inventando nossas próprias brincadeiras, ou na casa da avó. A gente tinha muito contato com a natureza, cachoeira, trilha, estrada de terra, sítio, quintal grande com frutas, pé de manga, pé de jabuticaba. Não tinha atividade essa para as crianças, era só brincar. Sobre a família, os meus pais, eles são ambos professores, também eram alguns dos líderes da igreja local. Eles sempre tiveram uma paixão muito grande pelo evangelismo. Foi meu pai quem trouxe o evangelho para a cidade de Brumadinho. Ele pregava de casa em casa e foi assim que ele conheceu minha mãe. E voltando sobre Brumadinho, quando eu cresci, Brumadinho era segura, eu podia andar para a escola sozinha, todo mundo conhecia todo mundo. Nossos pais, eles não tinham carro, então a gente fazia tudo a pé. Às vezes a gente andava uns 3 quilômetros para ir para o centro, para ir para a igreja, subindo, descendo morro, sempre olhando se passava alguém para conhecido para nos dar carona. E quase sempre parecia. A nossa família também, como ela não tinha muitas condições financeiras, eu não viajei durante a infância. A gente não tinha férias viajando e tudo mais. A única coisa que eu conhecia até os meus 14 anos era Brumadinho e Belo Horizonte, a capital. Nunca tinha visto mar, mas então eu tinha um pouco pequena perspectiva de quão grande era o mundo, né? Mas isso mudou um pouco quando eu era adolescente. Minha visão foi expandida através da minha irmã mais velha, Angélica. Ela trabalhava numa organização missionária e chegou a morar em diferentes países, como Portugal, Albânia. E eu comecei a viajar por meio das histórias dela. Foi ela quem despertou a minha curiosidade. E eu lembro que no ensino médio eu já falava que um dia eu vou viajar, vou estudar no exterior. Sim. Há alguma história da tua infância que te tenha marcada particularmente e que nos possa ajudar a perceber o teu dia a dia nessa altura? Assim, como eu disse, eu cresci num lar cristão. Para dar um pouco mais de contexto, nós somos uma família de 5 filhos. Eu tenho uma irmã gêmea, nós duas somos as caçulas. Mas desde pequeno nós fomos ensinadas na palavra, tendo nossos pais e irmãos como exemplo. Eu lembro de todos os dias observar meu pai orando a sós por muito tempo, estudando a Bíblia. E foi através desse exemplo que, ainda criança, eu comecei a já ter um tempo diário com o Senhor, a orar, a estudar a Bíblia. E eu e a minha irmã gêmea, Elisa, a gente gostava muito de ler.
Então, desde que a gente aprendeu a ler, a gente começou a ler a Bíblia. A gente tinha uma Bíblia infantil com inúmeras histórias. Eu lembro quando a gente tinha 7 ou 8 anos, a gente leu essa Bíblia 40 vezes, até a gente decorar cada história. Até que, por fim, a gente percebeu que já estava madura, estávamos maduros o suficiente para lermos apenas a Bíblia que os adultos leem. E isso a gente já tinha uns 10 anos. Eu lembro que a gente fez um desafio nesse ano. Quando completamos 10 anos, a gente iria ler a Bíblia do início ao fim. E a gente conseguiu. Um exemplo de como a palavra e esses hábitos diários devocionais amadureceram, me ajudaram a crescer e amadurecer na fé. E isso continuou. Eu gostava sempre de desafios. Então, teve um feriado de carnaval, por exemplo, que a gente reuniu alguns amigos da igreja. Nós fomos para um sítio no meio da natureza. O desafio era ler o Novo Testamento durante 3 dias. Foi incrível, é impressionante o quanto o nosso coração é moldado quando a gente dedica tempo na palavra do Senhor. Sim, que ótimo, maravilhoso. Obrigada, Clara. Na tua opinião, o que define melhor a cultura do lugar onde cresceste? E agora, vivendo em França, há algumas diferenças que te chamam mais a atenção? O que eu mais amo na cultura brasileira são as pessoas. Elas são muito amigáveis, muito gentis, muito carinhosas. E uma coisa que marca muito mesmo a minha cultura é a hospitalidade. Receber visita na casa sem avisar é normal. Não precisava marcar, minha casa estava sempre cheia, com comida pronta para receber visitas. Era comum sentar na frente de casa e conversar com os vizinhos, e a mesa também estava sempre farta. Um bom café, um bom pão de queijo, bolo, tudo acompanhava as nossas conversas, vezes inesperadas, no café da tarde. Então, eu cresci nesse ambiente muito acolhedor, que tinha muita convivência com famílias, com vizinhos, sentar na porta de casa e conversar com os vizinhos. E o ritmo era mais lento, sem pressa. Agora, na França, eu percebi que as relações são muito mais reservadas no início. Não é que as pessoas sejam frias, mas leva mais tempo comparado com o Brasil para criar vínculos mais profundos. Eu também percebi um apego muito forte em relação à cultura francesa, à língua, às tradições, desde as refeições até a forma de cumprimentar alguém. Por exemplo, o que marcou muito no início, quando eu estava aprendendo francês e nas relações sociais, eu uso do vous ao se tratar com alguém que você nunca que você não conhece, e o tu. Na França, tem que lembrar o tempo inteiro de usar vous quando eu não conheço a pessoa muito bem. Eu tô fazendo um telefonema para marcar algum compromisso. Agora, no Brasil, mesmo com as pessoas que a gente conhece, se for da minha idade, assim, eu já uso você. Mesmo de um jeito muito informal. Então, a gente já tem essa mais proximidade assim, com as pessoas. Vamos falar sobre a tua mudança para a França. Há 5 anos, recebeste uma bolsa de estudo para estudar aqui e depois do teu mestrado, continuaste com um doutorado que acabaste de concluir. Parabéns! Podes começar por nos contar como vieste para a França? Sim, obrigada. Para dar um pouco mais de contexto, relembrando também as histórias de infância, enquanto eu crescia na infância, adolescente, eu tinha um sonho de me tornar uma missionária em tempo integral. Porque eu fui muito influenciada vendo meus pais, eles lideram uma organização missionária chamada Missão Interior de Minas, que eles fazem evangelismo e impactos em regiões carentes no estado de Minas Gerais. Eu também liderei trabalhos com as crianças nessa organização por mais de 10 anos, vendo também minha irmã, que foi uma missionária. Então, eu tinha esse desejo e achava que para servir o Senhor, da minha melhor maneira seria entregar para Ele todos os meus sonhos, minha profissão e ser uma missionária onde quer que Ele me levasse. Ao mesmo tempo, eu também amava desde sempre ciência, eu era muito curiosa, eu gostava de matemática, física, química, coisas que eu achava difícil de encaixar essa parte de ser uma missionária num contexto mais que a gente vê, no Brasil, que é uma região mais atuando em regiões carentes ou com ações sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei no entendimento de que o Senhor, como um pai, ele iria me usar e guiar.
de acordo com os desejos do meu coração. Ele ia usar como um pai que cuida dos filhos, ele ia realmente, como dizem no Salmo 37, para se deleitar no Senhor e ele te dará os desejos no seu coração. Então, minha oração era que ele realmente moldasse os meus desejos para os desejos dele. E eu queria usar os meus talentos para o Senhor, sabendo que ele iria guiar o caminho. Então, com isso em mente, quando eu escolhi a faculdade, eu segui o que eu mais gostava na área de exatas. Então, eu estudei engenharia de materiais no Cefet MG, em Belo Horizonte. E durante a minha graduação, eu fui me tornando ainda mais curiosa sobre culturas e eu realmente queria muito estudar fora, no exterior. Então, no meu último ano da faculdade, eu comecei a aplicar para bolsas de estudo na Europa. Isso significou que eu tive que ficar um ano me preparando, também estudando o inglês. Meu inglês não era tão bom. Eu estudava sozinha, acordava às 5 horas da manhã quase todo dia, fazia prova de simulado para passar na prova de inglês que era necessário para as universidades me aceitarem na Europa. E depois desse período longo de preparação, eu apliquei para algumas universidades, teve algumas portas fechadas, mas uma porta muito especial foi aberta. Eu fui selecionada para um programa de mestrado, programa Erasmus, que chamava Mama Self, e com especialização em ciências dos materiais. Era um mestrado internacional e por 2 anos. E durante esses 2 anos eu mudei, fiz cada 6 meses, cada semestre em um país, em um lugar diferente. Primeiro eu estava na França, em Rennes, em 2020 até 2021. Depois eu fui alguns meses na Alemanha. Depois fui para Itália, em Torino, e por fim eu voltei para a França, em outra cidade, em Grenoble, para fazer a minha tese do mestrado nos últimos 6 meses. E quando eu apresentei a minha tese do mestrado, eu uma das membros da banca, que é uma professora que estava no mesmo instituto que trabalhava no mesmo instituto que eu fiz o mestrado, me ofereceu uma vaga de doutorado no grupo de pesquisa dela. Então foi realmente outra porta aberta e eu vi como cuidado do Senhor, que eu gostava muito de Grenoble e do tópico que eu estava estudando. E isso foram há 3 anos e meio atrás. Então, agora, hoje, em maio de 2026, eu acabei de terminar esse doutorado em física na Universidade de Grenoble. E nesses últimos anos eu estava fazendo doutorado no European Synchrotron Facility, que é um acelerador de partículas, e durante esses 4 anos, eu fiz pesquisas fundamentais usando a luz síncrotron, que são raios-x muito brilhantes para estudar os elementos radioativos, que estão os últimos elementos descobertos da tabela periódica. Em resumo, isso conta um pouco de como que eu terminei, que eu vim aqui para a França e que o Senhor guiou a minha jornada acadêmica. E os primeiros dias em França, há alguma memória especial, alguma surpresa agradável que irás partilhar? Assim, eu cheguei na França em 2020, bem no início da pandemia. Então, logo depois da minha chegada, 2 meses, o governo anunciou o confinamento. E na época eu morava em uma residência estudantil, meu quarto só tinha 9 metros quadrados. Então, a ideia de eu ficar confinada ali por tempo indeterminado me deixou muito ansiosa, muito angustiante, né? Assim que o confinamento foi anunciado, logo depois, eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja que eu frequentava, e ela falou que enquanto ela orava, eu tinha vindo ao coração dela, e junto com o marido, eles me ofereceram a casa deles para eu passar o período do confinamento com eles. Foi tão especial aquilo, porque muito precioso, porque eu estava longe da minha família, em outro país, num momento tipo, tão incerto, e de repente eu encontrei um cuidado realmente que me fez lembrar de tudo que eu vivi quando eu crescia, esse cuidado da hospitalidade dos meus pais, da forma que como nossa casa estava sempre aberta. E naquele momento era como se eu estivesse recebendo esse mesmo cuidado através da vida daquele casal. Para mim foi uma evidência concreta de que no meio cristão as diferenças culturais não são tão grandes.
a gente pode encontrar abrigo onde quer que estivermos, porque no fim é o Senhor quem cuida de nós e eu passei a entender que a gente tem uma família muito grande dos irmãos e irmãs na fé. Sim, é verdade. Obrigada. Durante os teus estudos, envolveste-te em grupos de estudantes cristãos e também em igrejas locais. Como foram essas experiências ou que mais te marcou nos encontros no campus, na igreja ou na cidade? Realmente, durante meus estudos, eu me envolvi bastante na vida comunitária. Durante o mestrado, a minha turma tinha 20 nacionalidades. E eu era a única cristã. Então, naquela época aí eu me envolvi com alguns grupos evangelísticos que, que atuavam na universidade e era o ponto de contato para levar essas pessoas em algumas ações, por exemplo, na Páscoa. E naquela época eu me lembrei do meu sonho de criança, de ser uma missionária. Eu percebi que eu estava realmente, de alguma forma, estava vivendo isso ali. Eu era a cristã no meio dessas 20 nações. E ao mesmo tempo eu participei de outros movimentos para fortalecer a minha própria fé. Um grupo, por exemplo, eu participava de grupos de estudo bíblicos na universidade com cristãos, chamava GBU, que é parecido com a ABU no Brasil, para estudar a Bíblia. E isso continuou durante meu doutorado. No meu doutorado em Grenoble, eu fiz da- participei ativamente de atividades como membro da Igreja Internacional de Grenoble, International Church of Grenoble, e onde eu realmente construí uma comunidade de amigos, de irmãos na fé. Comecei também uma célula, um grupo de estudo. E além disso, participei de outras redes de apoio, por exemplo, que chama Cambridge, como a Cambridge Scholars Network, que foi uma rede de apoio que eu fui em algumas conferências, em uma conferência na Inglaterra, onde eu recebi apoio e conheci pessoas que estão na mesma fase de vida que a minha, vivendo também doutorandos e aprendendo com eles a viver uma vida acadêmica com propósito. Eu pude perceber por meio dessas relações como a ver realmente a academia, a ciência, como meu campo missionário. Ah, sim. Como é que Jesus te acompanha nos momentos difíceis? Podes partilhar algum exemplo concreto? Sim, o Senhor me acompanha principalmente através da palavra e da vida em comunidade. A gente não consegue ser cristão sozinho, né? Durante meu doutorado em Grenoble, como eu falei, foi na igreja que eu encontrei uma rede de apoio e ali eu comecei a liderar um pequeno grupo de estudos na minha casa para a gente estudar a Bíblia. E toda quinta-feira à noite, durante 3 anos, esses encontros trazem uma alegria muito grande para o meu coração. Eu saía bem revigorada pelo estudo da Bíblia e pela companhia das meninas que participavam. A gente dá, mas a gente recebe muito também, né? Então é nesse espaço de convivência que eu senti e sinto a presença de Jesus de uma forma bem concreta. Já viveste situações em que Deus usou a tua história para inspirar outras pessoas a refletirem sobre ela? Sim, muitas vezes, graças ao Senhor. Eu acredito que isso acontece principalmente quando abrimos nossa casa, quando a gente convida pessoas para compartilhar nossa vida. E eu tento olhar o exemplo dos meus pais e levar a hospitalidade que eu aprendi com eles para a minha vida aqui na França. Por exemplo, no pequeno grupo que eu lidero na minha casa aqui, eu sempre oro para que a minha vida seja uma inspiração, um exemplo para as meninas que participam, que elas também possam ser encorajadas a lerem a palavra. Eu convido cristãs, não cristãs. E eu lembro, por exemplo, de uma estudante que começou a frequentar o grupo. Ela não era cristã. E ela disse, ela sabia que eu era cientista, eu vou ir, mas só se eu puder fazer perguntas para questionar. E eu falei, ai, tá bom, né? E por alguns meses ela ia um pouco incrédula, perguntava. Eu fui bem desafiada, mas depois de alguns meses de convivência, de partilha, de tempo de mesa, de estudo da palavra, o coração dela foi mudando e ela passou a acreditar em Jesus. E até no ano passado ela foi batizada. Oh, que maravilhoso!
Para concluir, Clara, olhando para trás, quando chegaste à França, há algo que gostaria de ter sabido antes de partir? Hum. Sim, eu não imaginava que o meu conceito de lar e identidade mudaria tanto. Hoje, o meu lar não é apenas um lugar. Eu tenho lar em várias partes do mundo. Na França, na Alemanha, no Brasil. E às vezes, quando eu viajo para outro país, por exemplo, e eu retorno à França, eu sinto um sentimento de casa ao ouvir francês. Ai, que língua bonita. É algo parecido com o que eu sempre sentia quando eu ouvia português. Só que ao mesmo tempo eu ainda me sinto estrangeira na França. E no Brasil eu não sou a mesma Clara, 100% brasileira, de 5 anos atrás. Então eu tenho agora uma cultura que não é nem totalmente brasileira, nem totalmente francesa. Mas ainda é difícil de definir exatamente onde é o meu lar, mas na verdade eu não preciso de uma definição exata. A minha identidade eu passei a entender que já não está mais ligada a um país específico. O que realmente me define não é um lugar, mas a minha fé em Jesus. Isso me faz lembrar o que Paulo falou aos Filipenses no capítulo 3. Nós somos estrangeiros nessa terra, mas um dia o Senhor nos dará um lar que Ele está preparando para nós. Sim, amém. E para terminar, uma palavra para os nossos ouvintes. Há algum conselho, uma mensagem de encorajamento ou uma reflexão que queiras partilhar? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Anja, pela oportunidade de compartilhar a minha história. E eu espero que minha história encoraje os ouvintes a serem realmente um testemunho onde eles estiverem. No meu caso, o Senhor tem usado minha curiosidade e a ciência como instrumentos para tornar o nome dele conhecido no laboratório, em conferências, mas eu acredito que ele pode nos usar em qualquer lugar, em qualquer profissão, onde quer que a gente estiver. Então, que nós possamos ser responsáveis, pelos dons e talentos que recebemos, que a gente possa usar todos esses dons e talentos para amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Hum, muito, muito obrigada, Clara, pelo teu tempo e por partilhares a tua história conosco, Clara. Foi realmente inspirador ouvir-te.